Cenas de maus tratos a animais são facilmente encontradas na internet. Casos que chocam pela crueldade em que os bichos são expostos e que reacendem sempre a discussão sobre a deficiência das leis brasileiras de proteção aos animais e sobre a ausência de ações do poder público. Entre as polêmicas, a vaquejada, esporte ou prática cruel? E como punir de maneira exemplar quem comprovadamente maltrata os animais. O Câmara Debate da Semana discute o assunto com o professor da UFPB, Francisco José Garcia Figueiredo. Ele é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais da OAB Paraíba. O programa recebe também o advogado Hugo Castelo Branco, que é ouvidor da comissão. Você de casa que acompanha a programação da TV Câmara, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso Câmara Debate. Bem-vindos também os dois, muito obrigado pela presença aqui hoje. Grato também, Laio. Agradecemos bastante a oportunidade de estarmos aqui. Quero começar perguntando, em linhas gerais, o que é que traz a legislação brasileira sobre proteção aos animais? Seguinte, Lael, em nível constitucional, a legislação brasileira tem, lá no artigo 225 de nossa Constituição, a proibição da crueldade contra os animais. O parágrafo 1º, inciso 7 desse artigo 225 expressamente proíbe qualquer pessoa a praticar crueldade contra animais. E também esse mesmo artigo 225 incumbe o poder público e toda a coletividade a proteger a fauna e a flora. Falando em crueldade, eu já vou para a vaquejada, então, né? Que é uma polêmica já há alguns anos. Em que passo está a vaquejada? É esporte, é crueldade, está regulamentada, está esperando o Poder Judiciário se pronunciar? Em que passo está? Certo. Então, aqui na Paraíba, a Lei 10.428 de 2015 erigiu a vaquejada à categoria de atividade esportiva, janeiro de 2015. No estado do Ceará, já em 2013, também o mesmo aconteceu. Foi votada uma lei estadual que erigiu a vaquejada à categoria de atividade esportiva. Na oportunidade, o Ministério Público Federal ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal. E hoje, essa discussão está no seguinte placar. 4 ministros, dentre eles Gilmar Mendes e Edson Fachin, entendem que a vaquejada é sim constitucional por se revelar uma atividade cultural, e 4 outros ministros, a exemplo de Marco Aurélio, que é o relator da ADIM, e Luiz Roberto Barroso, entendem que a vaquejada é inconstitucional exatamente por revelar maus tratos a esses animais. E a revelação desses maus tratos, que a própria Constituição veda, proíbe tais maus tratos por intermédio da terminologia utilizada pelo Constituinte de crueldade. Então, e essa crueldade é comprovada dentro dos autos processuais por intermédio de pareceres técnicos decorrentes de avaliações feitas por médicos veterinários. Então, a vaquejada, sim, é cultural. Porém, diante da situação fática, diante do modo como ela se apresenta, ela ocorre, são nítidos os maus tratos. Porque, primeiro, para que a vaquejada aconteça, é preciso que o rabo do boi seja puxado e que ele caia com as 4 patas para cima. Mas antes de haver essa queda do boi, ele é naquele curralzinho, naquela entrada para o local onde vai acontecer a vaquejada, ele é instigado com spray de pimenta, com aperto nos testículos dele, com choques elétricos, enfim, para que quando seja aberta a cancela, o animal saia em disparada, e aí os 2 vaqueiros que vão ao lado
do boi possa puxar o seu rabo, muitas vezes arrancando-o, e ele então caia. E lembrando, Lael, que quando o rabo do boi é torado ou é puxado e não é torado, mas o simples fato de puxar significa dizer que há comprovadamente, cientificamente falando, um distendimento da coluna, das vértebras da coluna, porque o rabo é um prolongamento da coluna. Então, na hora que há a puxada do rabo, então o distendimento e dores lancinantes são experimentadas por esses animais. Então, assim, crueldade por demais devido às dores, devido aos maus tratos a que esses animais são submetidos nesses eventos. Você compartilha com esse raciocínio? Perfeito. O professor, ele traça de forma direta e simples, né, a questão de todo o trâmite que ocorre na vaquejada, né? E essa é uma decisão polêmica, né, que estamos hoje tramitando no Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que, a partir do momento em que o Supremo decidir pela constitucionalidade ou inconstitucionalidade da lei que iniciou no estado do Ceará, então ela terá um efeito vinculante, né, ou seja, para toda a administração, direta e indireta, e demais órgãos do poder público, e erga omnes, ou seja, todos os demais tribunais terão que decidir em razão dessa decisão final do Supremo Tribunal Federal, que, como o professor mesmo disse, hoje ela se encontra, digamos assim, equilibrada, né, 4 votos a 4, e tendo em vista se ela concluir em empate técnico de 5-5, o presidente do Supremo é quem irá tomar a decisão final. Não há datas, né, para se julgar isso. Podem demorar mais anos, mais décadas, talvez. Até lá, o que é que acontece? Pode, não pode fazer? Os municípios, cada um pode regulamentar? O que é que pode acontecer? Isso, pode demorar, pode vir à pauta do STF amanhã, assim como pode demorar por demais. Enquanto isso, os municípios podem, como já aconteceu aqui, né, assim, os estados também, como já aconteceu aqui, por intermédio da Lei 10.428, regulamentar a atividade. E, geralmente, quando os municípios ou os estados fazem tal regulamentação, eles se apoiam no aspecto cultural da situação. Por quê? Porque o artigo 215 de nossa Constituição, especificamente, garante a cultura para todos nós. Então, como as leis municipais ou estaduais passam a ter o artigo 215 de nossa Constituição como apoio jurídico maior, é evidente que essas leis, em tese, são constitucionais. Serão inconstitucionais se realmente ficar cabalmente comprovado os maus tratos a que são submetidos os animais em entretenimentos humanos dessa natureza. A gente tem leis, então, que se batem, é isso? Porque a gente fez um Câmara Debate sobre vaquejada há mais de um ano, e eu lembro do nosso convidado da Federação Paraibana de Vaquejada, o Walter Papel, relatando um pouco, né, da história de vida dele, que o avô levava ele, que o pai levava ele, aquilo faz parte da vida dele, ele leva os filhos hoje. E eu consegui compreender o que ele quis dizer como ser algo da cultura, né, dele. Em contrapartida, vem a protetora dos animais relatando algumas situações que o professor citou aqui, que os animais são expostos. Quer dizer, se a gente tem legislação garantindo a cultura, a gente tem legislação garantindo a proteção do animal, tem leis se batendo aí? Então, tem exatamente leis conflitando, aliás, leis infraconstitucionais, municipais e estaduais, conflitando com o texto constitucional. Agora, Léo, é interessante que a gente frise o seguinte: o que é cultura nem todas as vezes é moral. Como, por exemplo, aqui no Nordeste, você quer mais cultural do que o macho bater na fêmea? Então, é cultural por demais, porque sempre aconteceu e acontece, não obstante a existência da Lei Maria da Penha. Mas, se é cultural, será que é moral e legal nessa situação continuar a existir? Também, você quer mais cultural do que a venda de humanos durante o tempo da escravidão pelo simples fato de eles terem nascido com a pigmentação preta em sua pele? Era cultural por demais, mas nós evoluímos espiritualmente,
e legislativamente, por consequência, e percebemos que aqueles seres de pele preta eram pessoas que tinham alma, que tinham desejos, que tinham sede, que tinham fome, tal como os brancos da época. Então, conseguimos enxergar esse negro não mais como coisa, como estava escrito na legislação da época, mas sim como pessoas. Aí fomos obrigados a protegê-los tal como os brancos eram e são protegidos. Pois bem, os animais. Será que os animais são coisas como assevera, como garante o nosso Código Civil? Então, nós sabemos que são várias as experiências, são vários os artigos científicos, os trabalhos de fôlego, estabelecendo a senciência desses animais. Isto é, todos os animais, via de regra, eles têm fome, eles têm sede, eles têm depressão, eles adoecem de câncer, eles têm a alegria, eles têm tristeza, tal como os seres humanos. Quer isso dizer que eles pressentem, inclusive, a sua morte. Os animais que são levados a abate para deleite humano, para nós comermos as suas carnes, aves e bovinos, enfim, eles, comprovadamente, quando estão na linha, na reta final para ser mortos, tem deles que até choram, tem fotografias, e não são quaisquer fotografias, são fotografias tiradas por cientistas que acompanham esses animais, que percebem o grau de tristeza que chegam esses animais quando eles estão prestes a morrer. O senhor fala isso, para a gente concluir esse bloco, deixa eu pedir a opinião dos dois sobre o seguinte. A gente falando da vaquejada, o senhor expôs aqui, ambos expuseram as questões dos maus tratos. Aí vem a questão da morte do animal para a nossa alimentação. Os animais, eles são mortos para saciar, às vezes, não só questão nutricional, é o prazer mesmo de fazer um churrasco no domingo com os amigos. Eles estão sendo mortos, de certa forma, para uma diversão humana. Mas uma morte regulamentada, possível pela legislação, digamos assim. Sim. Que até onde eu sei, eu acho que bois são mortos, acho que com uma espécie de um tiro de pressão isso, na testa, não é isso? Quer dizer, a gente chega numa conclusão que a legislação estabelece o jeito que pode ou não o bicho morrer, é isso? Exatamente. É assim, Lael, só que eu penso que como nós ainda estamos a caminhar para conseguirmos perceber no outro ser vivo nós próprios, isto é, percebermos em quaisquer seres vivos todos os direitos que a legislação já nos outorgou enquanto seres humanos, um dos primeiros passos é inibir a crueldade em face de animais quando esses animais são utilizados exclusivamente para entretenimentos humanos, como, por exemplo, animais em circo, animais em vaquejadas, animais em touradas, enfim, para, num segundo momento de nossa percepção e, consequentemente, de nossa legiferação, feitura de leis próprias, nós inibirmos a morte de quaisquer animais. Tudo uma questão de evolução, né, Lael? Tudo uma questão de evolução. Exato. Como a própria sociedade abriu os olhos, digamos, né, e reconheceu realmente que a própria raça humana não teria distinção, né, com o tempo tende-se a reconhecer realmente que os animais, eles são seres realmente sencientes, ou seja, que têm a capacidade de sentir, né, de perceber aquilo que está à sua volta. E, recentemente, no ano de 2015, a própria Nova Zelândia, ela reconheceu constitucionalmente que os animais, eles lá são seres sencientes. Então, lá eles têm essa cobertura constitucional. E esperamos aqui que o nosso país chegue em um certo dia. Mas, atualmente, a meu ver, o maior problema que enfrentamos com a prática de crimes, né, maus tratos, abusos contra animais, é a própria combinação legal, ou seja, a pena em abstrato que é imputada ao, digamos, ao infrator ou aquele acusado do crime. Porque, atualmente, nós temos que, na Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9.605, de 98, ela no artigo 32, ela define que a pena ela é de 3 meses a 1 ano, o que incide o crime dentro da Lei dos Juizados Especiais. E sendo o infrator ele um réu primário e não tendo antecedentes criminais consequentemente, e
E ele pode ser facultado a ele uma transação penal, que seria a suspensão do processo pelo pagamento de uma prestação pecuniária em benefício de alguma entidade, né? E isso traz um lado de impunidade à sociedade, porque, veja, se você mutila, maltrata ou agride um animal comprovadamente, né, e você não tem absolutamente punição alguma, ou pelo menos não teria uma punição alguma, ou seria algo muito brando, esses crimes eles não tendem a diminuir, né? Infelizmente, no nosso país, até 4 anos de prisão, nós não temos a prisão possível determinada, digamos assim. A gente detalha um pouco mais sobre esse assunto e sobre outros assuntos também envolvendo animais no segundo bloco. Fica por aí que a gente volta já. Essa é a nossa história. São lugares e monumentos para serem admirados. Vamos defender nosso patrimônio e manter essa memória viva. Essa é a nossa cidade. São praias e espaços verdes para curtir a natureza. Com a Câmara Municipal, vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens. Se João Pessoa é o seu lugar, junte-se a nós. E vamos espalhar cuidados por aí. João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida. O Câmara Debate está de volta esta semana discutindo o que a legislação brasileira traz em relação à proteção aos animais. Estamos recebendo o professor Francisco José Garcia Figueiredo, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais da OAB Paraíba, e o advogado Hugo Castelo Branco, ouvidor da comissão. Eu quero voltar esse bloco falando de uma outra questão também bastante discutida, que é o uso de animais para puxar carroças, né, nos centros urbanos. Certo. A gente se depara comumente com essas situações e a gente observa que os municípios, cada um tenta regulamentar da sua maneira. Esse ato em si, vocês chegam à conclusão de que é ruim para o animal, de que deveria ser extinto de fato? Com certeza, Lael. Na verdade, os animais, quando eles levam aquelas cargas e famílias inteiras nas costas, eles estão sob um sofrimento intenso, porque a quantidade de peso, né, em sua coluna faz com que ele sinta muitas dores lancinantes, como atestados médicos já dizem nesse sentido. Atestados feitos por médicos veterinários que atenderam animais depois de eles se submeterem a jornadas de trabalho extenuantes. Porque, como comumente acontece, esses animais são utilizados durante todo o dia por essas pessoas. Essas pessoas chegam à noite, essas pessoas vão para suas casas descansar e alugam esses animais. Então, esses animais continuam a trabalhar durante toda a madrugada. Eles muitas vezes trabalham mancando, a gente vê muitos na rua mancando, a gente vê com essa parte do nariz desgastada, com sangue pingando, a gente vê assim os maus tratos nítidos perpetrados a esses animais por essas pessoas. Por isso que a lei promovida pelo vereador desta casa, Bruno Farias, proíbe, pelo menos inicialmente, proíbe aqui, no âmbito do município de João Pessoa, ao menos nos locais onde existam asfalto e calçamento, o trânsito desses animais. Por quê? Exatamente, dentre outros motivos ensejadores do nascedouro dessa lei, um dos grandes motivos é exatamente os maus tratos a que são submetidos esses animais durante o trabalho. E nem só questão de maus tratos, desculpa, Léo. À vontade. Mas também a questão da mobilidade urbana em si também, não é, professor? Que é outro pilar da lei. Tendo em vista que essas pessoas que conduzem esses animais normalmente não possuem conhecimento nenhum ou pouco conhecimento da própria legislação, né? Ou causam grandes congestionamentos ou até acidentes, alguns até trágicos, nesse sentido. Mas como o professor mesmo
falou, né, o problema principal é justamente o excesso de atividade que são exercidas e empregados esses animais. E de cargas, né? De cargas. Exato. Lembrando, Lael, que esta lei está em período de vacatio legis, que o que quer dizer essa vacatio legis? É o tempo que existe entre a sua publicação e o início de sua obrigatoriedade, que é de 1 ano e meio, que é para que a prefeitura possa se adaptar a essa nova realidade, criando políticas públicas de inserção desse pessoal que trabalha com esses animais no mercado de trabalho e também de direcionamento desses animais, de uma vez que, como eles não terão mais nenhuma utilidade para essas pessoas, eles serão abandonados. Então, o município tem que agir proativamente e durante esse interregno de 1 ano e meio para criar essas políticas de inserção das pessoas e de direcionamento desses animais. A gente quer discutir também, se aprofundar um pouco mais nessa questão do poder público dever dele criar essa estrutura para poder o animal, enfim, ser retirado de toda essa situação, mas também ter um destino correto e coerente. Digno, claro. A gente quer discutir um pouco mais sobre o papel do poder público, mas antes a gente vai assistir a uma reportagem para a gente voltar discutindo. Vamos ver. Seu Antônio não mede esforços quando o assunto é ajudar os animais que ele mesmo encontra nas ruas e traz para morar aqui, no quintal de sua casa. O lugar ajuda, é grande, tem espaço de sobra para acolher todos os bichos, mas está começando a ficar pequeno. São quase 30 cachorros dividindo o mesmo espaço, recebendo cuidados e muito amor. A maioria está aqui porque sofreu maus tratos, mas seu Antônio não cuida deles sozinho. Para conseguir alimentar e medicar essa bicharada toda, ele conta com a ajuda de uma ONG. É a Arpias, uma organização sem fins lucrativos que defende animais. Atualmente são 26 animais aqui. A gente se conheceu pela luta mesmo, as pessoas sabendo do nosso trabalho me pediram ajuda para vir aqui, que o pessoal que morava aqui é bem carente. Então a gente começou a fazer a parceria, a gente traz medicação, a gente traz ração, leva os animais no veterinário, tenta adoção e os que não são adotados acabam ficando e a gente vai sustentando até o fim da vida. Um dos problemas enfrentados pela ONG hoje é a falta de um espaço próprio para acolher os animais que são retirados das ruas, a maioria precisando de comida e de cuidados médicos, porque estavam abandonados. Michele diz que conta com a ajuda de amigos, parceiros que estão sempre dispostos a adotar um animal, esteja ele bem ou não. E faz um apelo. Então, a gente geralmente faz a divulgação nas redes sociais para ajudar os protetores independentes que nos pedem socorro e a gente faz uma parceria com essas pessoas e com as clínicas para pagar as contas, para fornecer medicação, para estar divulgando também os animais para adoção. A Arpias foi criada há 6 anos. Além de Michele, outras 50 pessoas ajudam nesse trabalho. A ONG acolhe hoje mais de 200 animais. Muitos vivem em casas como a de seu Antônio, que você viu no início da reportagem. Realmente a gente veio para aqui e trouxe 2 cachorrinhos, aquele galego, bem vermelhinho, e outro. Aí foi chegando e foi juntando, e a gente foi colhendo, e hoje em dia está desse jeito aí, ó, como você está vendo. Toda a vida eu tive essa paixão, toda a vida. Desde minha mocidade que eu gosto de animal. E você também pode seguir esse mesmo exemplo. Basta um simples gesto. Tirar esses animais da rua, até para resguardar a população também, que essa questão dos animais na rua é questão de saúde pública. A gente evita que esses animais sejam atropelados, que transmitam doenças. Então a gente faz o nosso trabalho, o nosso papel, e a gente gostaria mais que o poder público se empenhasse, nos ajudasse, fizesse mais parcerias, porque estamos precisando de socorro. Tá aí, muito obrigado a todos que participaram da reportagem e aí a gente traz para a discussão. Há uma falta, de fato, de políticas públicas voltadas para os animais? Sim, a grande falta, Lael. Na verdade, voltamos ao artigo 225 de nossa Constituição, que imprime a seguinte obrigação ao poder público, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito nosso, que vivemos hoje aqui, e das gerações futuras. E esse direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, diga-se de passagem, direito ao não maltrato aos animais. E o próprio artigo 225 incumbe
ao poder público a criação de políticas públicas nesse sentido. Que sentido? De proteção aos direitos dos animais, à vida dos animais. E a gente não vê, praticamente a gente não vê em nenhum dos mais dos 5.000 municípios do Estado brasileiro e dos 26 estados federativos. Esse talvez seja um dos maiores problemas, né, professor, que nós enfrentamos. Se não o maior, né? Se não o maior. Você acompanha de perto, né? Audiências públicas, discussões nas casas legislativas sobre esse assunto. Sempre estamos tentando acompanhar e ajudar da melhor forma possível, daí a criação da comissão esse ano. Né? E o que mais se vislumbra, acho que é uma das maiores dificuldades que nós temos, que as ONGs, em especial, possuem hoje, é não ter um local onde deixar esses animais, né? Então, se é apreendido um animal vítima de um maltrato, né, ou um trabalho excessivo, nesse sentido, o principal problema enfrentado até mesmo pelos policiais, pelo delegado de plantão, que ele visualiza, é não onde deixar. Então, imediatamente é contactar as ONGs, né, daí a importância das ONGs hoje, para que elas tomem alguma providência de solucionar o problema, aonde deixar esse animal, para onde levar. Então, acho que hoje nosso principal problema é a ausência de um local, também o material, né, alimentos nesse sentido, né, remédios, para que houvesse essa ajuda por parte do poder público. Esse é um dos principais problemas. A ajuda, por incrível que pareça, nós temos, as pessoas procuram ajudar, mas a maioria se inibe na ajuda por não ter onde deixar, né? Porque você às vezes visualiza um animal na rua, eu tenho tanta vontade de ajudar esse animal, mas para onde eu vou levá-lo? Na minha casa eu não sei, eu não posso deixar, por vezes eu tenho crianças, ou seja, por algum motivo, inúmeros não temos como deixar. E aí vem os custos com medicação, com remédio, que louvavelmente, falando, essas pessoas, essas ONGs, elas retiram dinheiro do bolso, né, gastam incríveis fortunas, digamos assim. Fazem, às vezes, de certa forma, o papel do poder público. Papel do poder público nesse sentido. Né? A gente tem 2 minutinhos só, deixa eu tentar otimizar. Primeiro, o cidadão hoje que quer denunciar, que quer tomar providência sobre alguma situação que ele está vendo, o recurso hoje é a polícia? Hoje o recurso é a polícia, basta ligar o número 190, que a polícia vai direcionar alguns de seus policiais para atendimento dessa ocorrência. Em tese, é assim que deve funcionar. Só para a gente concluir, todos esses problemas, todas essas situações, elas estão sendo discutidas e está sendo desenvolvido um código estadual. Como é que esse código vem somar nessa luta, professor? Então, uma grande política do Estado da Paraíba é exatamente a tentativa de aprovação do Código de Direito e Bem-Estar Animal da Paraíba. Nós já fizemos o texto, montamos o texto a partir de várias reuniões havidas entre novembro de 2015 e abril de 2016, com vários protetores e protetoras independentes, autoridades ambientais, autoridades sanitárias, médicos veterinários, e ouvidas as opiniões dessas pessoas e também pesquisada a legislação nacional que já existe e internacional de proteção animal, compusemos o texto e entregamos nas mãos do deputado Hervásio Bezerra, que fez tramitar o projeto de lei 934 da Assembleia Legislativa. Então, estamos prestes a ter aqui no estado da Paraíba um Código de Direito e Bem-Estar Animal que vai auxiliar demasiadamente a proteção animal, como, por exemplo, conceituando o que vai ser maus tratos, como, por exemplo, proibindo animais em circo em todo o estado da Paraíba. Então, são várias medidas que o próprio Código já traz de proteção aos animais. A gente precisa encerrar. Já se sintam convidados para voltar, para a gente detalhar o código também, explicar um pouco mais esse assunto. Vai aparecer aí no vídeo o e-mail da comissão para quem quiser fazer contato, sugerir alguma situação. E muito obrigado aos dois pela presença aqui hoje. Tá, nós que agradecemos. A gente que agradece, Léo, e eu deixo aí para quem quiser estar acompanhando a comissão. Nós temos o Instagram da comissão, Defesa dos Direitos dos Animais, o ABPB. E o Facebook é Comissão Direitos e Defesa dos Animais da OABPB. Então, quem quiser nos acompanhar e ajudar, né? Ajuda é sempre importante, tendo em vista que são inúmeros os problemas que enfrentamos no nosso estado, e a OAB está sempre à disposição da sociedade nesse sentido. Tá ótimo, e até a próxima, então. Até.
O Câmara Debate da semana termina agora, mas pela internet a gente continua em contato com você. Pelo Facebook ou pelo YouTube, o nosso endereço é TV Câmara JP. Lá você pode rever nossos programas e entrar em contato com a nossa equipe. Muito obrigado pela companhia em mais uma semana e a gente se vê na próxima, então. Um abraço e até lá.